Rita! Estou aqui com vocês para comemorar essa linda Semana Missionária MI, que está sendo realizada pela tia Tânia Alves. Então, ela nos fez esse convite e estamos aqui para falar de um missionário que passou por várias preocupações, angústias, doenças, sabe? E que ficou firme na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele se baseou lá em Salmos 37, creio eu, lá 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará, tudo ele fará. E ele se baseou realmente nesta palavra. E eu quero hoje trazer para as nossas crianças, para vocês trabalharem com nossas crianças essa semana ou outra semana ao longo do ano sobre missões, né? Então, gente, quero contar em forma, sabe, de quê? De história. E não esqueça, usem a palavra de Deus, usem a Bíblia para contar essa história dele, porque é muito importante. É importante para que eles possam saber realmente que este homem confiou na palavra de Deus. Então vamos lá. Há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, lá na Inglaterra, morava uma família linda, uma família que adorava o Senhor, uma família que pregava o evangelho dentro de casa, fazia culto doméstico. E lá os ingleses, eles tinham assim o costume de tomar um chá junto com a família, se reuniam junto com a família. E essa família deste missionário, que a gente vai falar desse missionário, ele estava sempre presente. Vamos dizer que esse seja ele, né? Vamos dizer que ele era criança, tá, gente? E essa daqui, a irmã era mais velha e ele era mais novo da família. Naquela família existia amor, compreensão. Naquela família existia, sabe o quê? A palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos. E ali a história dele conta, sabe o quê? Que ele se reunia à mesa e os pais, com muito carinho, falavam da palavra. E aí surgiu o assunto da China. O pai dele falava muito sobre a China. Sim, muita gente fala que eu tenho o olhinho puxado, né? Então, vamos falar da China, então, vamos lá. E falava da China. E nesse momento que usava, aquele momento do chá, né, que eu falei, para falar da China, os olhos desse menino chamado Hudson, que era a família Taylor, Hudson Taylor, ele ficava assim vidrado, ouvindo as histórias do pai e ouvia dizer que lá havia pessoas que não aceitaram ainda Jesus e que ainda não conheciam o Evangelho. E ele ficava sempre observando quando o pai falava. Um certo dia, ele na mesa, com a sua irmã, sua mãe e seu pai, a sua irmã Amélia, né? Ele chegou e falou para o seu pai, ainda muito pequeno, falou para o seu pai: pai, eu vou ser missionário na China. O pai e a mãe ficaram tão felizes quando viu que ele falou aquilo e começaram a ficar muito felizes e falou: muito bem, meu filho. E nisso, você acha que eles foram criança para a China? Não, ele não foi para a China, a família não foi para lá levar ele, né? Ele só tinha 5 anos. Esperou o tempo, ele começou a crescer, ele começou a ver, né, muita coisa, começou a trabalhar com o pai lá na farmácia, onde vendia remédios manipulados por eles, sabe? Ele aprendeu a profissão do pai. E aí, lá nessa farmácia, ele conheceu muita gente, começou a pensar em ganhar dinheiro, e começou a fazer a vida dele. Ele lá para os 17 anos de idade, o Hudson Taylor, ele começou a pensar: eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a me especializar, né, ter a minha família, pensando na família, vou ganhar dinheiro. E aí, o que surgiu? O afastamento da presença de Deus, crianças.
É isso mesmo. Ele começou a se afastar das coisas de Deus. Ele começou a não querer, né? Ouvir com aquela força de vontade, aquela coisa, aquele amor todo pela palavra de Deus, aquele sentimento que ele tinha pela palavra de Deus foi se afastando. E ele começou a ficar ocupado, não lembrava mais daquela vontade de ser um missionário lá na China. E aí o que aconteceu? Ele não queria mais saber. Ele até participava dos cultos domésticos com a sua irmã, com seu pai, com a sua mãe, sabe? Mas tinha esse problema. Ele estava ali, ele conhecia a palavra, ele não queria mais ouvir o que o pai falava, né? Simplesmente estava ali por estar. Sabe, crianças, muita gente está na igreja e não estão libertos. Mas uma certa vez, o Hudson Taylor começou a ler, né, um folheto e lá dizia sobre a obra do Senhor, sabe? Ali falava uma coisa muito, muito interessante, que falava que ali foi consumado a morte de Jesus. E ele ficava assim, por que foi consumado? Né? Por quê? E ele ficava pensando, e aquele folheto começou a ler e começou a sentir a presença do Senhor. E com 17 anos, ele falou com o Senhor e voltou-se para o Evangelho. Ele aceitou a Jesus. Ele, com toda alegria, foi para casa contar para sua irmã. A mãe não estava em casa, mas a mãe estava orando por ele. E sabia que ele estava com o coração longe da presença do Senhor, crianças. Olha só, ele não estava vivendo uma vida como deveria viver. Ele estava assim com o coração triste, o coração diferente. E ali ele viu que ele precisava de Jesus e aceitou a Jesus. Ele teve um relacionamento com Deus ali naquele momento tão forte. Ele sozinho, crianças, ele conseguiu falar, ver, né, o que estava ali, e ali tocou o coração dele através de um folheto, de uma palavra de Deus. E sabe, foi tão forte que ele não quis mais sair da presença do Senhor. Ele colocou no seu coração que seria missionário lá na China, isso mesmo. E começou a estudar várias obras, várias línguas. Ele falava 4 idiomas e ele começou a pesquisar. Ele não foi logo ser missionário. Ele foi, pesquisou, estudou e começou a estudar tudo que conseguia de material. Porque não era como vocês não, crianças. Pela internet, vai lá, coloca assim, necessidades da China, como ir em missão para a China. Não era assim não. Ele tinha que pesquisar em bibliotecas, ver livros, estudar línguas, né? E aí ele foi se preparando. Deus foi colocando pessoas no caminho dele, porque ele não tinha condições de estudar. E aí ele começou a estudar, a fazer uma faculdade, começou lá, a estudar tudo que ele queria. E principalmente uma coisa que ele não deixava de ler era a palavra de Deus, crianças. Então, crianças, o Hudson Taylor, ele descobriu que através da medicina ele poderia estar ajudando muitas pessoas. Depois que ele aceitou a Jesus, reconheceu, olha, porque o amor de Deus, ele nos cura de todo o pecado. Porque ele viu que ele estava vivendo uma vida de pecado, crianças. Sim, não fazendo a vontade de Deus. Apesar de estar ali, ouvindo seu pai e a sua mãe falar, ele, estava vivendo uma vida de pecado. Mas sabe, a palavra entrou no coração dele ao ler, viu que ele precisava de mudança, ele ali se ajoelhou e orou ao Senhor e entregou a sua vida a Deus. E o coração dele ficou branquinho e renasceu a esperança de um dia morar no céu. E a esperança trouxe com ele o ensinamento. E ele começou a investir, sabe? A estudar, como eu já falei. E aí ele começou a estudar
para se formar médico, curar pessoas com a medicina, através da medicina, e curar pessoas, a alma da pessoa, né? Levar as pessoas para o céu. Começou a querer ser realmente um missionário. Sabe, ele não ganhava nada praticamente. O que ele ganhava, mal dava para pagar o quarto onde ele estudava lá na faculdade com um senhor que tinha lá. Mas mesmo assim ele não desistiu mesmo, não desistiu. Ele cresceu e se formou um médico, sim, um médico, gente. Olha que bacana, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi com muito custo, depois de muita doença, porque os pais se preocupavam com ele, crianças, porque ele era muito doentinho, ele vivia doente, sabe? Qualquer coisa, sabe? Lá na China, se você não sabe, criança, foi aonde começou o coronavírus, foi lá que começou tudo, né? Foi a primeira pessoa encontrada lá com o coronavírus. E lá que, na época, muita gente nunca tinha ouvido falar de Jesus. Por isso que ele pegou esse amor pela China. Isso. E aí, ele começou a estudar, como eu já falei, várias línguas, né? Começou a ver que precisava levar o amor através da medicina que tinha aprendido com o pai. E sabe, crianças, o que me chama mais atenção neste homem é que ele não dava desculpa. Ele ficou doente várias vezes e ele não dava desculpa de que ele estava doente, não ia poder fazer a obra de Deus. Ele melhorava e depois ele voltava para fazer. Ah, não, vou ficar doente de novo. Não, ele não pensava isso. Ele sempre estava seguindo a vontade de Deus. E aí, nós podemos ver que ele resolveu realmente seguir a ordem do Senhor. E ele, com muito custo, conseguiu entrar no navio, conseguiu navegar dentro desse navio, sabe? Nesse navio ele ficou doente, ele passou por situações difíceis, sabe? Passou por situações difíceis. Lá ele ajudou muita gente, curando muita gente, ajudando no que ele sabia fazer, que era a medicina. E lá ele foi para a China. Chegando lá, ele se vestiu igualzinho e ele cortou o seu cabelo para ser assim bem parecido com todos, né? Para todos aceitarem muito bem o que ele ia pregar. Mas sabe, ele em várias aldeias ele foi rejeitado. Sabe quando nós entregamos um folhetinho para alguém e esse alguém fala assim, ou rasga na sua frente ou fala sai daqui, não quero? Então, ele passou por tudo isso, sabe? Por tudo isso. Ele conseguiu superar isso cada vez que fazia com ele e ele caminhava ainda mais para fazer a obra de Deus. E foi bem bacana porque ele conseguiu, né, com muito custo, fazer remédios, ele doava os remédios para as pessoas, era muito legal. As pessoas que gostavam dele eram as pessoas que ele ajudava. As outras pessoas, eles não queriam saber de Hudson Taylor, porque achava que ele estava incomodando, né? Mas ele estava levando a medicina para as pessoas e às vezes, ele com certeza ele doava, sabe, aquela medicação e ele também levava Jesus para as pessoas que estavam já doentes do pecado, porque o pecado é uma doença. O que é pecado, criança? É tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, que eu faço, que não agrada ao Espírito Santo de Deus. E ele conhecia muito bem o que era isso, porque ele reconheceu aos 17 anos que era pecador. Olha como é que é importante reconhecer que é pecador. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão ao Senhor, nós queremos que outros venham para Jesus também, né? Porque a palavra do Senhor fala assim, quer ver? Lá em João 3,16, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, Jesus. Ele deu o seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz por nós, para nós podermos ter direito a quê? Ao
céu, não é verdade? Então ele tinha esse desejo. Nós que somos missionários, você que é missionáriozinho, criança missionariazinha, você sente esse desejo no seu coração. Você sente essa vontade imensa, né? De estar aí, ó, servindo ao Senhor. Opa, deixa eu botar aqui. Servindo ao Senhor de todo o seu coração. E é exatamente o que o Hudson Taylor fazia. Ele pregava o evangelho a toda criatura, sabe? Por onde ele passava, ele falava do amor de Deus. Ele sofreu, ele não tinha ninguém que bancasse ele financeiramente, ó, não tinha. Muitas das vezes ele recebia cartinha com moedinhas dentro e ali abençoava ele. Uma certa vez ele deixou uma moeda com uma moça que estava muito doente, precisando de dinheiro, né, até para comprar seus remédios, comprar sua comida, e ele ficou no dia seguinte sem ter nada. E aí ele falou com o Senhor e chegou logo uma carta com uma moedinha que valia 4 vezes mais do que ele tinha dado. Olha como é que Deus é fiel. Deus não deixou esse homem de Deus, né, ficar assim, desamparado. Ele conseguiu, sabe, fazer a obra por onde ele passava. Porque Deus é Deus na vida dele, não é verdade? E aí nós não podemos desistir de fazer a obra porque nós não temos condição. Nós temos a nossa boca, nós temos a nossa voz, né? Nós temos os nossos pés, as nossas mãos para evangelizar e falar do amor de Deus. E lá na China precisava muito falar. Aí eu quero te perguntar agora, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você. E a pergunta que eu quero perguntar para você, criança, é se você tem sido um missionário. Porque o Hudson Taylor, esse que eu acabei de falar, esse missionário, né, que tinha esse amor por almas, ele foi ao campo missionário e ele conheceu uma pessoa que também era missionária lá no campo. Deus deu uma mulher que era missionária. Eles se casaram, sabe? Eles passaram momentos difíceis, mas eles se casaram, tiveram filhos. E aí, ele mesmo com um filhinho pequeno, na época tinha uma filha muito pequenininha, ele mesmo assim, ele fazia a obra de Deus, ele saía para evangelizar, sabe? Ele e a mulher que era missionária, a missionária Maria, ela saía dando folhetinho pela rua. E você tem tido vergonha de ser missionário? É a pergunta que eu te faço hoje, sabe? Ele passou por momentos difíceis, mesmo assim, Deus deu condição para que ele pudesse fazer a obra dele. Quando Deus quer mandar um missionário, esse missionário pode estar sem uma condição, sabe, crianças? Mas Deus envia quando Ele quer. Ele prepara, Ele envia o alimento, Ele envia a roupa, Ele envia condição financeiras para poder chegar o Evangelho a toda criatura. Quando Ele chama, quando Ele tem uma chamada missionária nas nossas vidas, Ele realmente, Ele cumpre. E aí, Ele pregou o Evangelho, né? Falou sobre o plano de salvação que Deus tinha para cada um de nós, onde Ele nos deu o seu único Filho para morrer por nós e nos salvar de todo o pecado. Sabe, essa história é muito linda e eu quero compartilhar isso com vocês. Que o Hudson Taylor seja, né, o mesmo doentinho, várias vezes doente, muito doente, né? Com dificuldades para estudar, com dificuldades para viajar, com dificuldades para falar o Evangelho, que nada disso venha impedir como foi com o Hudson Taylor. Ele realmente era uma pessoa que entregou todas as coisas na mão do Senhor. Que você possa estar entregando, criança, nas mãos de Papai do Céu e entregar todas as suas preocupações, né? E que um dia você possa se tornar um grande missionário do Senhor. Amém. Então, gente, é assim que vocês devem falar com suas crianças nessa semana missionária ou ao longo desse ano, quando você puder, ou pela internet, seja onde for.
Que essa semana missionária seja uma bênção para vocês e que vocês possam estar buscando quem foi esse missionário realmente, Hudson Taylor. Ele é assim, uma pessoa que realmente foi escolhida de Deus. Deus colocou o amor de missão no coração dele e ele se interessou, buscou, ficou em todo instante, tentou aprender, pegou sua bagagem, quando teve condição de viajar, viajou, para a China, e lá ele falou do amor de Deus. Foi a coisa mais linda, de ter tido o prazer de ler sobre esse missionário. E que você, que Deus chamou para ser missionário, não diga não ou coloque obstáculos para chegar até onde Deus quer te levar. Seja missionário, seja na China, seja na África, seja aonde for que o Senhor possa te levar, e você está ciente de que você precisa levar esse evangelho a toda criatura, E aí, se for salvo, amém. Se não, você fez a tua parte, porque isso Deus vai cobrar de nós. Se você tem chamada, se prepare, porque Deus vai te levar longe. É o desejo do meu coração, nesse dia que eu falo para você, se prepare, porque Deus vai te levar para muito longe, em nome de Jesus. Beijo e uma ótima semana missionária para todos. Tchau!